Fala aí, pessoal, beleza? E aí, o que vocês acharam dessa questão de login? Eu acho ela bem interessante. Bora lá, vamos resolver ver o que rola. Então tá lá, em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão. Então já tem uma primeira informação, bora anotando aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó, que um terremoto atingiu o Japão. Vou colocar aqui como se fosse um rascunho de informações. Então, atingiu o Japão e esse terremoto tem 9 graus na escala Richter. Então, 9 graus. Lembrando, a escala Richter é uma escala que mede a intensidade de terremotos. Beleza. E causando grande destruição, infelizmente. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. Então, infelizmente, teve um outro na Argentina. E foi de 7 graus na escala Richter. Então já temos essas duas informações. Ele fala depois, ó, a magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é. Então ele falou lá que a magnitude é dada por essa fórmula, essa função aqui, que é log de A sobre A0. Lembrando, não tem base, é um logaritmo de base decimal. Então vamos recapitular. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é R, que é a escala Richter. Então vou colocar aqui, ó, o R quer dizer que é a magnitude do terremoto na escala Richter, que é o que ele falou lá. Então o R é a magnitude, gente, como se fosse a intensidade. A magnitude na escala Richter, vou abreviar aqui. Então, temos aqui, Japão foi de 9 graus, Argentina 7 graus. R representa a magnitude na escala Richter. E ele falou lá ainda em que A é a amplitude do movimento. Amplitude. Pô, Thiago, o que é isso, amplitude, gente? Quando causa um terremoto, como se fosse assim, ó, o terremoto está aqui, a Terra está aqui. Quando faz o terremoto, há uma movimentação das placas tectônicas, e aí o solo é levado para cima. Esse movimento que ele é levado para cima é a amplitude, que é o quanto houve de balanço, digamos assim, de movimentação dessa placa em relação ao solo. Então, A é a amplitude do movimento. Vou anotando aqui, gente, fica mais fácil depois. Do movimento vertical, utilizando ou informado por um sismógrafo, e A0 é a amplitude de referência. Vamos marcar aqui, ó. A0 é a amplitude de referência. Pô, Tiago, o que é amplitude de referência? É como se fosse um parâmetro de comparação. Amplitude de referência é um valor que eles vão fixar para poder comparar com os outros terremotos. E para quem não sabe, sismógrafo é um aparelho que é colocado no solo e ele mede justamente essa intensidade dos terremotos. E log representa o logaritmo na base 10. Então, log representa o logaritmo na base 10. Beleza, tem lá a fonte dessa informação. E aí ele pergunta, agora vem a sacada. Ele quer, ó, o que ele quer? Vamos anotar aqui, ó. Ele quer. Quer o quê? A razão das amplitudes. Então, a razão das amplitudes verticais, razão das amplitudes verticais dos terremotos, vou abreviar aqui, ó, dos terremotos do Japão e da Argentina. Então, bora lá, gente. Tem algumas informações e o cara ainda falou, eu quero a razão. E aí eu tenho que lembrar, o que é razão? Razão, gente, é a mesma coisa que fração ou que uma divisão. E aí vai ser a fração entre quem, ó? Ou a razão entre quem, ó? Entre o Japão e a Argentina. E a razão do quê? Das amplitudes verticais. E se eu for ver aqui no rascunho meu, ó, as amplitudes do movimento vertical, que eu posso até completar aqui, está sendo A. Então eu quero a razão do Japão, razão, ou seja, fração, ou seja, divisão, com a Argentina. Só que eu não quero só a razão aleatória, eu quero a razão, ó, das amplitudes verticais. E amplitude vertical a gente está representando pela letra A, de acordo com o enunciado. Então eu quero a amplitude vertical do Japão fazendo razão, ou seja, divisão com a amplitude da Argentina. Pô, Thiago, mas como que eu vou fazer esse cara?
Gente, você está meio tenso? Vamos ver o que essa função pode ajudar a gente. Beleza, vamos voltar nessa função. A função nossa vamos fazer aqui. Repetindo a função, ó. A escala Richter, R é a amplitude, a magnitude da escala Richter, é igual a log de A sobre A0. Essa é a nossa função, nossa fórmula. Beleza, vou ver o que eu consigo para o Japão e o que eu consigo para a Argentina. Então, bora lá, vamos ver o que eu consigo para o Japão. Se eu pegar no Japão, ó, eu tenho essas informações, que a intensidade, a magnitude no Japão foi de 9 graus. Então, aqui no lugar do R, o R representa na escala Richter a intensidade. No Japão foi 9, então 9. Repetindo, ó, a intensidade na escala Richter lá no Japão foi 9. Beleza, então peguei essa informação, no lugar da escala Richter, coloquei o valor 9. Beleza, que é igual ao log de A. Não tenho amplitude vertical do Japão, vou deixar. Não tem amplitude de referência, vou deixar também. Pô, mas se a gente for dar uma analisada, se 9 é igual a log de A na base A0, eu posso só inverter, ó. O log de A sobre A0, ou A inicial, vai ser igual a 9. Ou eu posso inverter. Trago esse log para cá negativo, mando esse 9 para lá negativo. Multiplico tudo por menos 1 e acaba positivando. É como se eu tivesse feito isso de cabeça. Lembrando, ó, não tem nada, é base 10. Bora ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ó. 10 elevado a 9, montando o log, 10 elevado a 9, igual ao A sobre A0, que é o A inicial. Beleza, parece que está meio travado ainda. Mas o que eu quero no Japão, ó, é a amplitude do movimento vertical, que é a letra A. Como é o que eu quero, vamos até destacar aqui, que é isso que eu quero. Ó. Porque é o que está querendo aqui, ó, amplitude do Japão. Como é isso que eu quero, eu vou isolar essa informação. Então, vou ter aqui, ó, multiplicando em cruz, multiplicando em x, ó, 1 vezes A vai dar A. A0 vezes 10 elevado a nona vai dar isso mesmo, ó, A0 vezes 10 elevado a nona. Essa, lembrando, é a amplitude lá do Japão. Então, vamos marcar aqui essa informação. Ó. Destacando, coloridinho. Sei que a amplitude do movimento vertical do Japão é a amplitude de referência vezes 10 elevado a nona. Bora fazer agora da Argentina a mesma coisa. Então, vamos lá. Argentina. Vamos colocar aqui, ó. Argentina. Se eu pegar aqui ó, a mesma fórmula, a mesma função... Na escala Richter, a Argentina apresentou 7 graus. Então, no lugar do R da escala Richter, vou colocar 7 graus. Vou até fazer de outra cor aqui. Que é igual, vamos continuar, a log de A sobre o A referencial, que é o A0. E aí o mesmo esquema. Vou trazer o log aqui para o primeiro membro, que facilita um pouco. Então, se 7 é igual a log de A sobre o A referência, vou poder dizer que o log de A sobre o A referência também é igual a 7. Ou aquele mesmo esquema. Traz o log para cá, manda o 7 para lá, ficaria menos log igual a menos 7, multiplica tudo por menos 1, usa o troca tudo e acabar positivando. A gente só fez isso de cabeça. Pô, Thiago, não tem nada na base. É um log na base 10. Então eu vou ter um 10 elevado a 7, então 10 elevado a 7, ou a sétima potência, igual a A sobre A0. Olha, usando aqui um pouquinho de log. Beleza. Como eu quero aqui, ó, a amplitude do movimento vertical da Argentina, vou isolar essa amplitude do movimento vertical da Argentina, que é o A. Multiplicando em x, produto de meios extremos, que é o nome oficial desse truque. A vezes 1, 1A, ou só A. A0 vezes 7. Pô, A0, que é o A inicial, vezes 10 elevado a 7, aliás, isso mesmo, ó, vou deixar dessa forma. Não consigo mexer nisso aqui. Mas, pô, o cara quer a razão entre a amplitude vertical do Japão, ó, amplitude vertical do Japão, ó, eu achei que é isso aqui. Lembrando, a letra A representa a amplitude do movimento vertical. A do Japão, eu achei que é isso aqui, ó, Japão. A da Argentina, eu achei que é isso aqui, que é o valor da amplitude. Bora substituir, ó, amplitude do Japão. Vou pegar ela, ó, que é o A0 vezes 10 elevado a nona. Então, bora continuar aqui, ó. A do Japão, A0 vezes 10 elevado a nona. A0 vezes 10 elevado a nona. Dividido por a amplitude agora da Argentina, que a gente fez aqui, ó. A amplitude de movimento vertical da Argentina é isso aqui. A0 vezes 10 elevado a sétima. Ó, agora tá bonito o negócio, gente. Olha aqui que lindo.
Tenho a zero em cima e a zero embaixo. Posso cancelar os a zeros. Fiquei com 10 elevado a nona sobre 10 elevado a sétima. Pô, isso aqui eu posso reescrever como 10 elevado a nona dividido por 10 elevado a sétima. E aí eu posso lembrar daquela propriedade, divisão de potências de mesma base, eu posso só subtrair os expoentes. Então vou repetir a base 10, subtrai os expoentes. No caso, 9 tira 7 vai dar um 2 aqui pra gente. Pô, e 10 elevado a 2, a gente consegue achar que é um 100. Ou seja, a razão, a divisão entre a escala, entre o terremoto na escala Richter, da amplitude, no caso do Japão em relação à Argentina, deu 10 ao quadrado, que dá 100. Recapitulando, anotei as informações, anotei a função, vi o que ele queria, lembrei que a razão representa a fração, não tinha nada para fazer, fui pegar e tentei nessa função nossa, ou nessa fórmula, digamos assim, calcular o que era possível. Só tinha a intensidade na escala Richter, substituir para o Japão. Achei a amplitude do movimento vertical. Fiz a mesma coisa para a Argentina. Pô, Thiago, por que você achou o A especificamente, que é a amplitude? Porque aqui ele queria isso, ó. Ele queria justamente a amplitude do movimento vertical, ou seja, o tamanho, em relação, e fazendo razão, à amplitude da Argentina. E aí, obtivemos a alternativa D, resposta 100, D de Deus do céu, era fácil!